Existem parafusos que são feitos especialmente para a cirurgia de coluna? E mais, os parafusos de coluna são todos iguais? Eu me refiro a modelos, tamanhos, tipos de parafusos. Ou será que existem parafusos diferentes de acordo com cada tipo de cirurgia e cada parte da coluna? Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e hoje eu vou tirar aqui para vocês uma dúvida sobre os implantes que nós utilizamos para diferentes tipos de cirurgia da coluna vertebral. E um desses implantes é o parafuso metálico, ou parafuso ósseo, ou parafuso para coluna, e que na verdade possui formatos, modelos, tamanhos variados de acordo com alguns fatores, principalmente relacionados ao tipo de cirurgia, ao tipo de acesso cirúrgico, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, e também, claro, em relação à localização da coluna vertebral. Quando a gente fala em parafuso de coluna, logo vem à cabeça o tipo mais frequentemente utilizado, que é o parafuso pedicular. Por que ele chama pedicular? Porque ele é colocado pelas costas, na coluna torácica, que é o meio da coluna, né? No meio da coluna e na lombar, pelas costas, numa região chamada de pedículo vertebral. Se a gente olhar a vértebra aqui, ó, tirando aqui o nervinho da frente, tá vendo que tem uma passagem branquinha aqui? Aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente, e tem essa passagem aqui, olha como ela é fininha e estreita. O parafuso ele passa por dentro dessa passagem e vai lá dentro da vértebra. E essa passagem aqui se chama pedículo vertebral, por isso que se chama parafuso transpedicular ou parafuso pedicular. E esse é o implante mais frequente, é o implante mais comum, que a gente usa com mais frequência mesmo para tratar diversos tipos de doenças da coluna, como por exemplo, escorregamento vertebral, que é espondilolistese, deformidades, escoliose, dorso curvo, fraturas, tumores. Então são cirurgias feitas pelas costas, onde cada vértebra pode receber até 2 implantes, porque cada vértebra tem 2 pedículos, mas não necessariamente. A gente sabe que na escoliose, por exemplo, nós podemos escolher algumas vértebras estratégicas para a colocação de parafusos ou, em alguns casos, necessitar de uma maior densidade, maior número de implantes e colocar até 100%, por exemplo, de implantes. Isso é uma decisão que vai do cirurgião de acordo com cada tipo de doença e com os objetivos da sua cirurgia. Agora, os parafusos pediculares, embora sejam os mais comuns, não são os únicos. Por exemplo, quando a gente opera a coluna cervical pela frente, existem parafusos corticais que vão em microplaquinhas que são colocadas aqui na frente. São parafusos bem pequenininhos, de 12, 14, 16 milímetros. Ou existem parafusos que vão dentro dos espaçadores, dos cages. Então, os cages com parafusos travados para cima e para baixo. São parafusos corticais bem pequenininhos. Ainda na coluna cervical, tem uma condição bem particular que é a fratura do dente, a fratura de C2, do processo odontoide. E existe um parafuso específico para essa fratura, um parafuso único que é colocado aqui por via anterior para fazer a osteossíntese, a estabilização do odontoide. Em geral, um parafuso fino e mais comprido e canulado, ou seja, ele é oco por dentro, onde a gente passa um fiozinho metálico primeiro para achar a posição ideal e depois esse parafuso é colocado por dentro do fio metálico que é retirado e fica só o parafuso. Ainda na coluna cervical, quando abordado por trás, os implantes de eleição são os parafusos de massa lateral. São parafusos que são colocados numa estrutura anatômica que só tem na cervical, que se chama massa lateral, e é um parafuso cortical bem pequenininho, também de 12, 14 milímetros, e cada vértebra recebe 2 parafusos de massa lateral,
um da direita e um da esquerda, e esses parafusos são depois conectados por hastes, uma da direita e uma da esquerda. Exemplo, estenose do canal cervical em múltiplos níveis, onde são feitas laminectomias, por exemplo, e descompressões maiores. Ainda em relação a esse tipo de problema, existem as laminoplastias, onde é feita uma abertura da lâmina também por via posterior e colocadas microplaquinhas, e cada plaquinha dessa tem um parafuso de massa lateral e um parafuso que vai na lâmina, e são parafusos diferentes também. O parafuso da lâmina é muito pequenininho e o da massa lateral pode até ser menor do que o parafuso da massa lateral que a gente usa para a artrodese, por exemplo, cervical. Ainda na coluna torácica, olha quanta coisa que tem aqui. Existem os acessos anteriores, né? Por exemplo, para ressecção de tumores, onde podem ser colocadas placas anteriores, ou ainda um método para correção de escoliose, que é o tethering, onde nós colocamos parafusos dentro do corpo vertebral e uma espécie de uma fita, de uma cinta, que vai corrigir a deformidade. Esse é um método que está chegando, né, no Brasil, não é muito popular aqui no nosso meio. E por fim, na coluna lombar também tem os acessos anteriores ou os acessos laterais, onde são colocados cages, por exemplo, com parafusos bloqueantes para cima ou para baixo, muito parecido com os cages da coluna cervical, que vão com parafusos bloqueantes. Então vejam que existem diversos tipos de parafusos para a coluna. Eles são implantes que são desenhados especificamente para serem usados na coluna vertebral. Eles são de vários tipos e modelos de acordo com a localização cervical, torácica ou lombar, e com acesso anterior, acesso posterior, acesso lateral. Então cada tipo de cirurgia tem o seu implante específico e tem, claro, o seu parafuso também. Um abraço e até semana que vem.